o amor aparecesse, justo no meio de um julgamento? Entre acusações, silêncios e olhares que queimam mais do que qualquer sentença? Hoje, você vai conhecer uma história que desafia a lógica, a ética e o que chamamos de certo e errado. Uma mulher da lei, uma filha do crime e um desejo que nenhuma das duas consegue conter. Quando o coração escolhe o lado mais perigoso, não existe mais justiça, só consequências. Então respira fundo, porque o que você está prestes a sentir pode mudar a forma como você enxerga o amor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. Vamos ao vídeo de hoje. O Tribunal de Palermo estava lotado, não pela importância do caso, mas pelo sobrenome da ré. Giulia Mancini entrou escoltada, mas sem algemas, um privilégio raro concedido à sua advogada por razões de imagem. Mas sua postura dizia mais do que qualquer discurso. Coluna ereta, queixo levemente erguido, passos firmes que ecoavam no mármore antigo da corte, como se ela fosse dona daquele espaço. Sua silhueta elegante, envolta em um casaco preto de corte impecável, parecia feita sob medida para o drama. E aquilo, todos sabiam, era mais que um julgamento. Era um espetáculo, um símbolo, um confronto entre poder e justiça. Na primeira fileira, cercada por outros membros do Ministério Público, estava Teresa Andretta, imóvel, fria, observando. O cabelo puxado para trás, o terno escuro, os olhos cinzentos fixos na acusada como se pudessem penetrar cada camada da máscara que Giulia usava. Teresa conhecia aquele tipo de mulher. Beleza afiada, inteligência perigosa e um histórico de escândalos e acordos obscuros que nunca chegaram a ser provados. Mas Teresa não estava ali para admirá-la, estava ali para destruí-la, e ainda assim, algo nela hesitou quando os olhos de Giulia encontraram os seus. O olhar foi rápido, quase um descuido, mas foi ali, naquele segundo congelado, que a narrativa começou a sair do controle. Teresa esperava ver arrogância, cinismo, mas viu algo mais sutil, um brilho estranho que nem raiva era, nem desprezo. Era outra coisa. Curiosidade? Provocação? Ou algo ainda mais perigoso? Reconhecimento? Giulia, por sua vez, não recuou. Sorriu de leve, um sorriso curto, cínico, mas não frio. Era o tipo de sorriso que pede guerra e oferece perigo. A juíza iniciou os trabalhos, o ambiente se compôs, mas dentro de Teresa nada mais estava em ordem. O coração batia em um ritmo que não combinava com sua reputação de mulher inabalável. Ela respirou fundo, ajustou os papéis e iniciou a acusação. Voz firme, argumentos claros. Mas lá no fundo, onde nem a razão alcança, ela sabia. Aquela mulher sentada à sua frente não era só uma ré, era um abismo. E ela já estava olhando para dentro. O olhar que Giulia lança para Teresa não é de ódio, é de desafio. Ou seria desejo? Os dias seguintes do julgamento pareceram um teatro cuidadosamente roteirizado. Cada testemunha chamada, cada evidência apresentada, era um passo coreografado em direção ao veredito. E Teresa Andretta era a dançarina principal, conduzindo tudo com a precisão de quem sabia exatamente onde queria chegar. Ela conhecia as técnicas, sabia usar a entonação certa, o silêncio certo, o olhar cirúrgico que desmontava defesas com mais eficiência do que qualquer documento. Mas havia um detalhe que a incomodava. Uma variável que não se deixava prever. Giulia Mancini. A herdeira do crime não parecia temer a condenação. Pelo contrário, parecia estudar Teresa com o mesmo foco que se analisa um adversário digno. Seus olhos âmbar percorriam cada expressão da procuradora, como se buscassem falhas, rachaduras, hesitações. E o mais perturbador era que, às vezes, encontravam. Teresa começava a perceber que estava sendo observada não como uma ameaça, mas como uma possibilidade.
e isso a desestabilizava mais do que qualquer argumento da defesa. Ela tentava afastar os pensamentos. Repetia para si mesma o que sempre dissera nos corredores do Ministério Público. Sentimentos são distrações, e distrações matam. Mas havia algo naquele jogo de olhares que escapava ao controle. Uma tensão elétrica que se instalava toda vez que Julia entrava na sala. Ela não precisava dizer nada. Seu silêncio era eloquente. Sua presença, uma provocação contínua. E mesmo diante de juízes, repórteres e colegas, Teresa sentia-se como se estivessem sempre a sós. Certa manhã, ao deixar o tribunal, Teresa cruzou com Julia no saguão principal. O encontro foi inevitável. O corredor estava vazio, como se o mundo tivesse recuado alguns metros só para observar. Julia, com um leve sorriso inclinado, disse apenas: "Está fazendo um bom trabalho, procuradora. Pena que escolheu o lado errado." Teresa não respondeu, mas seu coração acelerado entregava o que os lábios silenciaram. Ela havia escutado ameaças piores, palavras mais duras, mas aquela frase soou íntima, como se o jogo tivesse mudado de tom. Naquela noite, Teresa revisou seu relatório em silêncio. Releu os autos, reforçou os argumentos, mas não conseguiu dormir, porque a voz de Julia ainda ecoava, sussurrando algo que não cabia em nenhum código penal. Ela sabe jogar, mas eu também sei. Palermo respirava a história em cada esquina, mas naquela tarde, a cidade parecia segurar a respiração. O julgamento havia sido suspenso por um dia. Tempo técnico, tempo morto. Mas Teresa não sabia mais separar o tempo profissional do tempo pessoal. Tentou escapar da pressão entre os corredores do Palácio de Justiça, refugiando-se onde sempre se sentiu a salvo, entre livros. A biblioteca do Palácio Abateles era seu lugar secreto, cercado de arte, silêncio e passado. Um refúgio de mármore e madeira escura, onde as palavras falavam mais que as pessoas. Mas naquele dia, alguém já estava lá. Julia Mancini. Encostada casualmente em uma das colunas de pedra, com um livro fechado nas mãos e o olhar direcionado à claraboia central. Usava um vestido azul marinho e um casaco claro sobre os ombros, como se tivesse nascido para se encaixar naquela estética renascentista. Quando notou a presença de Teresa, não se moveu. Não recuou. Apenas sorriu com leveza e disse: "Achei que procuradoras não tivessem tempo para a arte." Teresa sentiu a raiva subindo. Ou seria o nervosismo? E respondeu com frieza: "E herdeiras da máfia têm tempo para a cultura?" Julia se aproximou. Cada passo, um desafio. E ao parar diante de Teresa, ergueu o livro. Sabe o que esse ensaio diz? Que todo sistema de poder é sustentado por quem finge não ver. A provocação era clara. Mas havia algo no tom de voz. Algo que soava menos como ataque e mais como convite. Teresa manteve-se imóvel, embora cada célula do seu corpo gritasse para sair dali. Mas não saiu. Porque havia, naquela troca, uma espécie de reconhecimento silencioso. Como duas peças opostas do mesmo jogo, cansadas de fingir que não se entendem. "Não estamos num tribunal agora, procuradora," Julia continuou, com a voz baixa, quase suave. "Aqui, você pode falar como mulher, não como símbolo." Teresa apertou o livro que segurava com força, como se ele pudesse ancorá-la no mundo real. Mas sua respiração já havia mudado, e quando respondeu, foi mais para si mesma do que para a outra. Mulheres também podem destruir umas às outras. Julia sorriu, mas não com escárnio. Era um sorriso quase melancólico. Só se esquecerem que estão do mesmo lado da dor. Quando a justiça se vê cara a cara com a tentação. A elite de Palermo celebrava a noite como se o passado não estivesse envenenado por crimes e pactos de sangue. No jardim iluminado por candelabros antigos e luzes de vidro âmbar, políticos, empresários e juízes circulavam entre taças de vinho e sorrisos calculados. A festa era oferecida por um senador influente, supostamente neutro, mas cujos convites diziam mais do que sua ficha pública.
Teresa Andretta estava ali a serviço, infiltrada, alerta, preparada. O terno discreto, o coque impecável, a pistola disfarçada sob o casaco. Mas nada a preparou para o que viu ao cruzar o salão principal. Giulia Mancini. Como uma visão fora de contexto, ela surgiu no topo da escadaria central, envolta em um vestido preto de veludo que moldava cada movimento como se fosse uma dança silenciosa. Os cabelos presos em um coque clássico, os olhos dourados vasculhando o ambiente. Ela sabia que Teresa estaria ali. E aquele não era um encontro casual. Era uma armadilha de presença, desejo e provocação. Por alguns minutos, elas circularam em órbitas paralelas. Teresa fingia analisar rostos, escutar conversas, buscar informações. Mas sua atenção gravitava para Giulia. Cada sorriso que a outra distribuía soava como uma provocação pessoal. Até que, no jardim lateral, entre esculturas cobertas de era e sombras projetadas pelas árvores, elas finalmente ficaram frente a frente. Giulia se aproximou devagar. Não havia plateia, não havia toga. Só o som distante da orquestra e o cheiro doce do vinho siciliano. Então, é isso que você chama de investigação, procuradora? Teresa manteve a expressão firme. Você está no radar. Isso aqui é apenas observação. Giulia inclinou-se com o rosto perigosamente próximo. Você observa com os olhos de quem já escolheu o que quer encontrar. Teresa não respondeu, porque por um segundo perdeu o controle do próprio olhar. Ela viu Giulia não como ré, nem como ameaça, mas como mulher, uma mulher perigosa e absurdamente viva. Cuidado, procuradora. Há desejos que são mais perigosos que armas. A noite avançava e o clima da festa se dissolvia em um torpor de risos embriagados e promessas vazias. Teresa Andretta caminhava entre colunas antigas, tentando recuperar a lógica que Giulia havia desmontado com poucas palavras. Sua missão naquela festa era reunir provas, colher escutas, monitorar conversas-chave. Mas tudo o que pulsava dentro dela era uma pergunta sem resposta. Em que momento ela deixara de se proteger? No corredor lateral, entre paredes de pedra e tapeçarias antigas, um silêncio quase sagrado reinava. E foi ali, naquele intervalo entre o dever e o desejo, que Giulia surgiu novamente. Não havia testemunhas, não havia contexto, apenas dois corpos cansados de fingir neutralidade. Teresa virou-se para sair, mas Giulia bloqueou seu caminho com um passo firme e uma voz quase num sussurro. Você pensa demais. E você joga demais, respondeu Teresa, num tom entre o desdém e a súplica. Você se protege atrás de códigos, mas eu vejo o que está aí. As palavras ficaram suspensas no ar. E então, sem autorização, mas também sem protesto, Giulia encurtou a distância. A mão em sua cintura foi um toque breve, quase leve, mas carregado de um peso que nenhuma sentença poderia medir. Teresa poderia ter recuado, poderia ter dito não, mas ficou. O beijo veio como um incêndio contido por tempo demais. Lento no início, depois feroz, urgente, inevitável. Não havia nada puro naquele gesto. Era proibido. Era arriscado. Mas era também uma confissão silenciosa de que havia algo maior do que o ódio entre elas. Algo que nenhuma das duas sabia nomear. Mas ambas sentiam. Quando se afastaram, o silêncio do corredor era ainda mais ensurdecedor. Teresa levou a mão aos lábios como se pudesse apagar a marca. Mas já era tarde. Nada seria como antes. Porque, pela primeira vez, a procuradora transgrediu não uma lei, mas a si mesma. A lei foi quebrada, mas não foi a única. No dia seguinte, Teresa Andretta não apareceu no tribunal, oficialmente por motivos de saúde. Na prática, porque sua mente estava em colapso e o corpo em alerta. Ela passou a manhã encarando o próprio reflexo, tentando ver nele a mulher que fora antes. Mas tudo nela parecia desalinhado. O coque que sempre prendia os pensamentos com firmeza, agora pendia frouxo.
Os olhos, antes frios e precisos, estavam tomados por algo mais opaco: dúvida, culpa, desejo. Ela desligou o celular, ignorou as mensagens dos colegas, rasgou a primeira versão de sua acusação formal, porque nada mais parecia sólido. O beijo com Julia havia mexido em algo mais profundo do que o profissionalismo. Tinha desenterrado uma parte de si que Teresa pensava ter enterrado anos atrás, quando prometeu que nunca mais permitiria que o coração interferisse na missão. Mas o coração, esse traidor silencioso, já estava à frente. Julia, por outro lado, seguia com sua vida como quem flerta com o caos. Desfilava pelo tribunal com a mesma altivez, como se nada tivesse acontecido. Mas sua postura era uma armadura. A verdade é que ela também havia sentido, e agora esperava. Não notícias, mas reações. Esperava que Teresa aparecesse, que explodisse, que a enfrentasse, ou que talvez a buscasse. Teresa tentou se afundar no trabalho. Leu todos os depoimentos, reviu imagens, ligou pontos. Mas mesmo entre laudos forenses e quebras de sigilo bancário, tudo o que via era o rosto de Julia, a curva do sorriso, a textura do beijo, o absurdo de tudo aquilo. Ao final do segundo dia, Teresa saiu para caminhar. Palermo estava úmida e inquieta. Cada esquina parecia uma armadilha emocional. Ela sabia o que tinha que fazer: cortar o laço antes que ele a arrastasse para o fundo. Mas, e se já estivesse afundando? Como se julga um coração que trai a própria convicção? A chuva caía fina sobre Palermo, transformando os telhados em espelhos turvos e as ruas em corredores de nostalgia. Teresa Andretta subiu até o terraço do edifício do Ministério Público sem avisar ninguém. Precisava de ar, de solidão, de alguma altura que a lembrasse que o mundo era maior que sua própria confusão. O vento cortava o rosto, mas ela nem sentia. Era como se o corpo inteiro estivesse adormecido. Menos o coração, que batia com uma urgência que a deixava à beira da vertigem. E foi ali, naquele cenário de pedra molhada e céu encoberto, que ela ouviu passos. Julia, encharcada, com os cabelos soltos colados ao rosto e o sobretudo aberto como se o frio não importasse, ela caminhou até Teresa com um olhar que não era de guerra, mas de desespero contido. "Fugir funciona para você?" Ela perguntou sem ironia. Teresa fechou os olhos por um instante, tentando recuperar a muralha. "Você não deveria estar aqui." "Você também não deveria ter me beijado", Julia rebateu, sem elevar o tom, sem sorrir. "Mas estamos aqui, não estamos?" O silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer acusação. Teresa virou de costas, olhando a cidade, tentando escapar com o olhar. Mas Julia se aproximou. "Sabe o que mais me assusta? Não é a sentença, não é a prisão. É essa sensação de que você me vê. E que quando me olha, eu também me vejo diferente." A procuradora se virou num rompante. Os olhos brilhavam de raiva e confusão. "Você quer que eu destrua minha carreira por causa de um erro numa noite de fraqueza? Você quer que eu me traia por algo que não tem futuro?" Julia deu um passo à frente, a centímetros do rosto de Teresa. "Eu quero que você pare de mentir para si mesma." O beijo, dessa vez, veio como um grito, um desabafo, uma explosão que misturava raiva, desejo e o medo de tudo aquilo ser real demais. As mãos se tocaram com força, como se uma estivesse tentando segurar a outra para não cair. Não da borda do prédio, mas do que estavam construindo sem perceber. Uma explosão de raiva, ou de desejo. O beijo no terraço virou cicatriz invisível. Nem Julia nem Teresa falaram sobre aquilo nos dias seguintes, mas cada gesto, cada silêncio entre elas carregava a memória do que foi dito sem palavras. No tribunal, tudo voltou ao rito frio. Perguntas, réplicas, promotores, testemunhas. Mas por dentro, Teresa estava ruindo. E pela primeira vez em anos, duvidava da própria verdade. Ela não contou a ninguém, nem aos colegas de confiança, nem ao juiz que parecia pressentir algo fora dos autos. Ela apenas seguiu,
tentando acreditar que o controle ainda era possível. Mas o controle acabou no momento em que recebeu o novo mandado. Julia seria presa preventivamente nas próximas horas. Era o resultado de novas provas, obtidas por investigadores que estavam fora de seu alcance. Não foi uma decisão de Teresa. Mas mesmo assim, ela sentiu o golpe como uma traição pessoal. Uma parte dela quis comemorar. A outra congelou. Ela procurou Julia antes que os agentes a levassem. Encontrou-a sozinha, no escritório do advogado, mexendo em uma caixa de charutos que nem pretendia fumar. "Veio se despedir?" ela perguntou, sem levantar os olhos. Teresa fechou a porta, trancou. O gesto dizia mais do que qualquer sentença. "Você vai ter que fugir", disse ela, com a voz embargada. "Se ficar, eles te enterram viva." Julia levantou o rosto devagar. "E você? Vai me ajudar ou vai me assistir de longe?" Teresa hesitou. O certo era denunciar. O certo era ir embora. Mas o certo já havia se dissolvido dias atrás, com um toque, com um olhar. "Se eu for com você", disse Teresa, quase num sussurro, "quem eu sou?" A pergunta ficou no ar, porque naquele instante não havia resposta possível. Só a certeza de que o amor que nascia entre elas era talvez o mais imperdoável dos crimes. "Se eu fugir com você, quem eu sou?" O carro cortava as estradas secundárias da Sicília como se fugisse do tempo. Teresa dirigia com as mãos firmes no volante, mas por dentro era só caos. Julia, no banco do passageiro, observava a paisagem com os olhos distantes, como se estivesse prestes a perder algo que nem sabia que já tinha. Nenhuma das duas falava. Não precisavam. O silêncio entre elas era espesso, carregado de tudo o que ainda não haviam dito. Chegaram à casa de verão dos Mancini ao entardecer. Uma construção antiga, de pedra e janelas grandes, à beira de um mar que parecia tão calmo quanto traiçoeiro. A propriedade estava desativada há anos, esquecida por entre vinhedos e oliveiras, como um segredo da família enterrado sob o luxo decadente. Era o esconderijo perfeito. E também, paradoxalmente, o mais íntimo. Nos primeiros dias, quase não se tocavam. Teresa passava horas olhando o mar, tentando entender quando havia cruzado o limite entre o dever e a entrega. Julia vagava pela casa como quem revive memórias apagadas. Fotos escondidas, armários vazios, cartas antigas. Ali, longe de tudo, os papéis entre elas começaram a ruir. Não havia procuradora. Não havia herdeira. Havia apenas duas mulheres cercadas por verdades que nunca couberam nos autos. Até que numa noite, depois de um jantar silencioso e de um vinho amargo demais, Teresa se aproximou. Não com raiva, não com hesitação, mas com a ternura que vinha de alguém que já estava cansada de fugir. Encostou a testa na de Julia e disse: "Eu não sei mais o que é certo, mas sei que aqui dói menos." O beijo dessa vez foi calmo, quente, sem culpa. As roupas caíram devagar, sem pressa, como se cada toque fosse uma sentença. E pela primeira vez, fizeram amor como se o mundo inteiro não existisse. Porque ali, por algumas horas, ele realmente não existia. Mas o tempo nunca é gentil com amores proibidos. Na manhã da sexta-feira, o céu da Sicília amanheceu cinza. O mar estava revolto. E a tranquilidade da casa de verão se desfez como o vinho derramado na toalha na noite anterior. Teresa acordou antes do sol nascer. Já havia tomado sua decisão. Sabia o que precisava fazer. Não era uma escolha racional, nem jurídica. Era humana e irreversível. Julia ainda dormia, com o rosto parcialmente coberto pelos lençóis. Pela primeira vez, parecia em paz. Teresa a observou por alguns instantes, memorizando cada detalhe, cada curva do silêncio entre elas. Depois se levantou, vestiu sua roupa devagar, pegou a pasta de documentos e saiu sem fazer barulho. No centro de Palermo, ela entrou no Ministério Público pela porta da frente.
Os colegas a encararam como se estivessem vendo um fantasma. Ela caminhou até o gabinete do procurador-geral e entregou um relatório completo, com provas que não apenas incriminavam a família Mancini, mas também revelavam falhas internas no sistema. Teresa se demitiu ali, com poucas palavras. Não posso mais representar uma lei que não me representa. No mesmo dia, Giulia se entregou voluntariamente. Surpreendeu a todos. Disse que não faria mais parte de uma linhagem construída sobre silêncio e sangue. Sua declaração pública ecoou nos jornais por semanas. Disse que escolhia a verdade, não para ser perdoada, mas para quebrar o ciclo. Ela foi condenada, não por todos os crimes do passado, mas por sua omissão. Pegou uma pena branda por colaboração e confissão, mas suficiente para selar seu destino. As duas não se viram mais. Teresa mudou-se para uma pequena vila no interior da Toscana. Vive agora entre livros, vinhos locais e uma paz que antes desconhecia. Ninguém ali sabe seu passado, e ela não faz questão de contar. Giulia cumpre sua pena em regime semiaberto, trabalhando em um projeto de apoio a mulheres em situação de risco, algo que ninguém esperava dela. Mas há uma serenidade em seu olhar que não existia antes. Certa vez, uma jornalista perguntou a Giulia se ela ainda pensava em Teresa. Ela sorriu, triste, mas sincera. Todos os dias, mas nem todos os amores são feitos para durar. Alguns são feitos para mudar a gente. Amor nenhum pode apagar o que foi feito. Mas alguns amores, mesmo os impossíveis, são capazes de libertar o que ainda restava de humano em nós. E então, esse final era o que você esperava? Teresa e Giulia provaram que, às vezes, não é a justiça que condena, é o próprio coração. Quem nunca teve medo de amar alguém que parecia errado, mas fazia tudo parecer certo? Conta pra gente, qual parte dessa história mais te tocou? Você teria feito a mesma escolha no lugar delas? Se essa história mexeu com você, se inscreva agora e ative o sininho. No próximo vídeo, você vai conhecer duas mulheres separadas por um juramento e unidas por um segredo que ninguém pode descobrir. Vamos conversar nos comentários. Nos vemos na próxima história.